Oi, gente! Bem-vindos ao Turno da Noite, onde as coisas sinistras acontecem. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje nós finalmente iremos começar o terceiro nível do iceberg. E olha, pelo que eu já dei uma olhadinha, ele parece estar muito foda, muito mais interessante que os outros. E eu já estou com todas as histórias traduzidas em mãos, mas esse EP tá bem atrasado por causa da gripe e visita da família. E agora nós vamos para os recados, onde eu vou falar o outro motivo de estar atrasado. Eu desenhei todo o merch do Turno da Noite e eu também criei um Instagram, que é @oturnodanoite.mp3, para vocês seguirem e ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. E já tá tudo postado lá, para vocês verem. Sigam imediatamente. E agora eu tô orçando empresa e fornecedor para produzir, e assim que tiver tudo certo eu vou anunciar lá. E vocês fiquem de olho, porque vai ser um lote bem limitado do merch. E agora, gente, o turno está monetizadíssimo. Porém, mesmo assim, eu tô planejando para criar um Apoia-se e por lá disponibilizar uns conteúdos exclusivos para assinantes, mas não sei ainda, vamos ver. Como sempre, esse episódio vai ter uma caixinha de interações no final para quem estiver ouvindo pelo Spotify. E eu peço para que vocês deixem seus comentários lá para saber o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Se você está ouvindo pelo YouTube, também deixa aí seu comentário. Esse episódio vai ser um pouquinho mais curto, porque a próxima história que eu vou contar vai ser um episódio só dela. Então, como eu estou seguindo a ordem, eu vou contar todas as que vêm antes dessa história. E aí, sem mais enrolações, vamos lá. Chatroom 98. Essa creepypasta está disponível inteira em português no site creepypastabrasil.fandom.com, porém, eu não descobri quem foi o autor original e nem onde ela foi postada. Vamos lá. Olá. Eu estou atualmente em uma cama dentro do Hospital St. Anne, no norte de Londres. O Dr. Martin gentilmente me permitiu usar seu laptop para que eu possa explicar como eu cheguei aqui e o que aconteceu comigo. O meu nome é David Argento. Eu tenho 16 anos e, aparentemente, estou sofrendo com algum tipo de doença mental. Eu só consegui entender uma parte do que o médico disse na sala do paciente em frente, porque eu tô com uma dor de cabeça enorme. Eu recebi uma quantidade razoável de ibuprofeno, mas essa dor de cabeça parece permanente. Mas eu não me importo. Eu preciso muito escrever isso, a todo custo. De qualquer forma, você deve estar se perguntando como eu cheguei aqui. Aqui está a minha história. Cerca de 4 noites atrás, eu fui até o sótão, peguei meus antigos livros escolares e levei eles até uma pilha em chamas. Terminei os meus testes e, como todos os meus amigos, odiei todos os assuntos que eu fiz. Matemática, história, inglês, especialmente inglês. Eu realmente odiava. Então, eu encontrei os livros exatamente onde eu os deixei alguns meses atrás, ou onde eu joguei, em um canto que era tão velho e tinha tanta poeira que dava para fazer um algodão doce. Eu desprezei o momento em que eu olhei para eles novamente, exceto que eu sabia que essa seria a última vez que eu teria que olhar para eles. Então, eu coloquei todos eles embaixo do meu braço. Repugnante. Até considerei trocar de roupa um pouco depois. Mas então, algo chamou minha atenção. Não sei bem como percebi isso, mas lembro de estar tão intrigado com isso que deixei cair os livros no chão do sótão e o peguei. Era uma capa de CD vermelha, do tamanho de um livro médio. Não havia palavras de nenhum tipo, mesmo quando eu virava do outro lado. Eu estava meio animado, porque parecia um jogo de computador que os donos anteriores da casa haviam deixado para trás. Eu amava computadores na época, e eu estava interessado em dar um tempo no meu Dell. Quando abri a caixa, o disco lá dentro não tinha qualquer tipo de desenho. Ao invés disso, ele era inteiro com uma cor branca, sem graça, com algum texto escrito em caneta preta. As palavras foram Chatroom 98. Eu não fiquei satisfeito quando soube que não era um jogo, mas como alguém realmente passou pelo esforço de criar um disco chamado Chatroom, em vez das vastas salas de bate-papo disponíveis na internet, eu concluí que aquilo poderia ter algo diferente. Nisso, eu acertei. Tendo chutado os livros sem valor pela escada do sótão, inseri o disco dentro do meu antigo laptop. Após um breve momento, uma caixa vermelha sem texto apareceu.
Eu não tinha certeza do que fazer a princípio, mas pareceu demorar meio minuto. Então, a tela ficou preta por um breve momento e piscou. As palavras Welcome to Chat 98 apareceram no topo da tela. Sala de conversa 98? Qual o significado desse número? Então apareceu o que parecia ser uma caixa de texto branca aberta no centro. Eu não sabia o que digitar, então coloquei aleatoriamente. Olá. Eu não esperava nenhum tipo de resposta, mas depois consegui uma. Uma pessoa com o nome de Darwin Clark respondeu. Boa tarde. Não havia como essa pessoa ser real. Parecia que eu era a única pessoa que possuía esse disco. Então, percebi que era um daqueles chatbots, um software projetado para estimular uma conversa inteligente com quem falar com ele. TIC era a única coisa em que eu era bom. Eu ainda achava estranho, no entanto. Fazia 6 anos que eu morava nessa casa, mas eu nunca tinha visto aquela caixa vermelha nesse tempo todo. Eu suponho que os donos anteriores da casa deviam ter isso, mas não é como se eles tivessem tido um computador, a menos que você conte os pedaços quebrados que jogamos no lixo quando chegamos aqui. De qualquer forma, tentei iniciar uma conversa, para ver até que ponto a inteligência artificial havia sido programada. O clima está ótimo, escrevi. E antes de 3 segundos o Sr. Clark respondeu. Não, tá horrível o tempo hoje. Fiquei surpreso. O tempo estava mais ou menos horrível, como ele disse. Eu também não sabia, até que eu olhei pela janela e vi que estava prestes a chover. Parecia que os livros tinham um dia a mais para viver, mas eu não fiquei muito surpreso. O chatbot provavelmente estava sendo programado para dizer isso. E como essa é a Inglaterra em que vivo, poderia ter sido um pouco provável. Então eu digitei. Então, quais são seus filmes favoritos? Mais uma vez recebi uma resposta. Eu não assisto filmes, prefiro teatro. Teatro? Será que eu estava falando com um idoso? Eu respondi. Quantos anos você tem? Eu não me importava se o bot se ofendesse. Ele ia ter que me dar uma resposta de qualquer forma. E essa resposta foi. Vou contar a você sobre mim mesmo. Nasci em 1867 e cresci com 2 irmãs que eu odiava. Tá, quem quer que tenha programado isso estava claramente rindo. Eu digitei de volta, rindo histericamente enquanto eu escrevia. Bem, eu nasci em 2098 com 2 irmãos gêmeos idênticos que também são alienígenas do planeta Bugalu. Eu também sou Jesus. Fiquei imaginando o que o velho senil diria em seguida. Eu sabia que era um chatbot, mas fiquei pensando que era uma pessoa real por algum motivo inexplicável. Ele disse. Sério? Como é divertido. Prazer conhecê-lo, Senhor Jesus. Seus irmãos já sequestraram alguém? Eu rachei de novo. Quem fez isso fez um trabalho impressionante. Eu digitei. Sim, eles são realmente pedófilos alienígenas que atacam crianças humanas. É melhor você ficar de olho, porque eles também têm um fetiche por CDs. A próxima resposta foi simplesmente inquietante. Clark respondeu. Bem, embora possa parecer um CD, na verdade eu fui um humano, uma vez. Até que eu enfrentei um julgamento por minhas transgressões. Eu não sabia o que diabos ele estava dizendo, mas o detalhe pungente da sua descrição me assustou por um segundo. Parecia real, muito real. E então, para minha surpresa, ele digitou outra mensagem. Você não entendeu? Deixa eu esclarecer. Minhas irmãs, que eu odiava, sofreram um trágico acidente. Eu estava começando a sentir frio. Isso não era só um chatbot. Isso devia ser um chatbot psicótico ou algo assim. Ou uma grande piada. Eu digitei para ver sua reação. Você sabe o que mais meus irmãos fizeram ultimamente? E então, fui recebido com a maior surpresa de todas. Darwin Clark respondeu de novo, só que dessa vez eu podia ver sua mensagem sendo digitada, como uma máquina de escrever. Você é filho único, David. Mas que porra! Eu tava seriamente assustado agora, então eu digitei. Que porra você é? E a resposta simplesmente não poderia ter sido feita por uma inteligência artificial. Parecia muito com um humano que estava realmente falando comigo. Deixe-me contar-lhe uma história. Você sabe o que aconteceu com os proprietários anteriores dessa casa?
E eu, sentado lá como um idiota, olhando para o computador, esperei uma resposta. O mesmo que aconteceu com as minhas 2 irmãs. Lembre-se, eu desprezava ambos. Foi isso. Mudei o cursor para o canto superior direito para clicar no botão de cruz e terminar esse pesadelo. Eu fiquei aliviado, porque eu só tinha falado com ele por 5 minutos, mas até parecia 2 horas. Quando eu tentei desligar o PC, o impensável aconteceu. O computador ficou sem resposta. Travou tudo, com um brilho muito forte. Pior ainda, a sala de chat reabriu sozinha. Recebi outra mensagem, e a essa altura, certamente já estava alucinando. Você não ouviu tudo ainda. Eu mexi no teclado, perdendo a cabeça. Você tá fudendo com o meu computador. Para, isso não é engraçado, sério. Finalmente, acho que foi aqui que tudo aconteceu. Darwin Clarke digitou de novo, dessa vez de uma forma muito mais lenta do que da última. Eu não podia ouvir nada mais do que o meu próprio batimento cardíaco. Ele se intensificava cada vez mais, com cada letra que passava, o meu rosto praticamente derretendo de tanto suar. Me concentrei mais e mais nas letras enquanto elas estavam sendo digitadas. A expressão horrorizada no meu corpo teria se tornado tão visível. Acho até que eu me lembro de ver ela no reflexo do meu laptop. A mensagem final que ele me deu, que me perdeu a sanidade e arruinou minha saúde, foi: olhe atrás de você. Eu me lembro de sentir como se tudo ao meu redor estivesse diminuindo. Eu realmente estava preocupado. Parte de mim sabia que haveria algo atrás de mim, e uma parte menor tentou me assegurar de que não ia ter nada lá. Fechei os olhos e apertei os meus dentes violentamente. Em seguida, atirei a cabeça para trás como uma bala. Nada. Absolutamente nada. Cuspi uma gargalhada fraca e acenei com a cabeça em alívio, e senti que tudo estava seguro de novo. Até que olhei de volta para o monitor do meu computador. Devo tê-lo visto no momento em que girei minha cadeira, mas me pegou de qualquer maneira. Tinha um rosto. Um rosto de um homem, um pouco pálido. Um homem branco que estava sorrindo para mim na tela do meu laptop. Seu cabelo era loiro e ele parecia ter 20 e poucos anos, mas a sua expressão facial era exatamente o oposto de amistoso. Seus olhos eram vermelhos. Eu só vi por um nanosegundo de um nanosegundo, mas isso era tudo que eu poderia aguentar. Depois disso, aparentemente, eu gritei violentamente e fiquei inconsciente por 4 horas. Foi isso que o Dr. Martin me disse. Ele é o cara que está cuidando de mim no momento. Ele realmente não sabe o que eu passei. Então, aqui estou eu agora, sentado em uma cama às 4:30 da manhã, digitando essa história para o mundo. Enquanto eu digito, eu ainda me preocupo que o rosto apareça mais uma vez e me assuste. Eu pareço estar sofrendo de algum trauma. Os meus olhos cresceram com círculos roxos escuros ao redor deles porque eu literalmente não dormi nada desde o incidente. Eu tentei dormir, mas aquele rosto não me deixa. Agora que eu escrevi essa história, peço a todos que se cuidem. Se você vir uma caixa de CD vermelho, jogue fora. Não abra e não use. Agora, vou pular pela janela do 3º andar. Eu não aguento mais isso. Eu tô com medo e eu quero morrer agora. Se alguém tentar me ressuscitar, foda-se. E não, repito, não vá procurar por Darwin Clarke. Ele pode ou não ser real, mas ele pode te enlouquecer. Você leu a minha mensagem. Não procure por Darwin Clarke. Se você encontrá-lo, perderá sua sanidade. Eu gosto dessas creepypastas de tecnologias, mas eu queria saber mais informações sobre o Darwin Clarke. Porém, gostei da história. Eu vou dar 3,5 de 5, porque eu achei um pouco vazia. Queria mais, mas é uma boa história, divertida. Vamos para a próxima. O experimento de Harbinger. Essa vai ser uma creepypasta um pouquinho mais longa. Ela está disponível inteira em inglês no site creepypasta.fandom.com. Eu não consegui descobrir quem é o autor original e nem a data, mas eu vou ler ela traduzida para vocês. Vamos lá. O mundo em que vivemos está cheio de coisas que não entendemos. Sendo os curiosos humanos que somos, naturalmente tentamos descobrir essas coisas.
Fazer isso nos levou a descobertas e invenções notáveis, que nunca poderíamos ter imaginado há 100 anos. Derrotamos doenças, construímos até o céu e até criamos máquinas que poderiam nos levar além das nuvens e até as estrelas. Se nossos ancestrais pudessem nos ver e ver o que criamos, tenho certeza de que muitos nos veriam como deuses. No entanto, nossa curiosidade inata e sede de conhecimento nem sempre nos levaram à grandeza. O verdadeiro mal e a escuridão também foram descobertos na conquista do conhecimento pela humanidade. E, no final, eu temo que esse mal será a nossa perdição. Eu não digo isso do ponto de vista de um grande filósofo que simplesmente sentou e ponderou sobre as coisas. Não. Digo isso porque vi, experimentei e fui parte disso. O evento que estou prestes a relatar a você é verdadeiro em sua totalidade, eu juro. Tenho certeza de que isso cairá em ouvidos surdos e muitos de vocês acreditarão que essa é apenas mais uma história assustadora, destinada a dar sustos baratos, mas eu prometo que essa não é a minha intenção e nem o meu propósito. O propósito dessa história é simplesmente alertá-lo sobre o que se esconde além do véu do que podemos ver e entender, para mostrar a você o que nos espera na escuridão, mesmo que eu mesmo não entenda ainda. O que estou prestes a lhe contar aconteceu, e tenho certeza de que acontecerá novamente. Em 1971, um cientista não tão conhecido começou os preparativos para um projeto extremamente secreto, conhecido como simplesmente o Experimento Harbinger. Gostaria de manter a identidade do cientista em segredo por razões pessoais. Então, ao longo desse relato, irei me referir a ele como Zimmermann. O passado de Zimmermann é obscuro. Na melhor das hipóteses, antes de 1971, tudo o que se sabe sobre ele é que ele cresceu em algum lugar de Maryland, com uma estranha fascinação pelo oculto e pelo sobrenatural. Isso, mais tarde, o tornou um pária entre os seus colegas cientistas, devido à forma como o metafísico era, e ainda é, desprezado. No entanto, as opiniões de Zimmermann sobre o outro mundo não foram a única causa de seu ostracismo. Foram seus métodos que o tornaram amplamente rejeitado entre seus pares. Zimmermann era bem conhecido em sua época por ser implacável e frio, além da medida. Ele nunca se importou com os meios. Tudo o que importava para ele eram os resultados. E se ele previsse que os resultados seriam valiosos o suficiente, qualquer coisa valeria para obtê-los. Foi essa sede insaciável e brutal pela verdade que o fez ser temido por aqueles que o conheciam. E os poucos que o conheciam e não o temiam, acreditavam nele e seguiam de perto o seu trabalho. A própria palavra Harbinger tem um gosto tão misterioso e intimidador. Talvez seja a maneira como ela rola em nossas línguas, ou talvez seja simplesmente devido à sua associação com o projeto. Mas a palavra parece carregar uma certa quantidade de desgraça consigo. O que faz sentido, pois a palavra em si significa avisar ou pressagiar. Não posso imaginar a razão de Zimmermann para dar esse título ao experimento, mas em retrospectiva, encaixa-se perfeitamente. Zimmermann procurou algumas poucas pessoas, eu sendo uma delas, e nos disse que estava trabalhando em algo grande, e que precisava de pessoas que pudessem manter confidencialidade e não espalhar boatos ociosos sobre seu trabalho. Embora ele não confiasse totalmente em alguns de nós, sabíamos que éramos profissionais e que, por alguma razão ou outra, todos nós estávamos em grande necessidade de emprego. Eu havia trabalhado na clínica local como médico, mas fui pego roubando medicamentos e fui prontamente demitido. Isso deixou uma marca muito negativa no meu currículo, então era difícil encontrar trabalho. Eu também era nativo do Alasca e morava perto de onde o experimento ocorreria, então pode-se dizer que eu era uma escolha conveniente. Como você pode imaginar, eu agarrei a oportunidade. Era difícil não fazê-lo quando eu via a recompensa. Ao todo, contrataram 15 de nós. Alguns eram colegas de Zimmermann que já trabalhavam com ele há algum tempo. Alguns eram trabalhadores de manutenção e alguns poucos foram contratados como seguranças privados. Eu fui o único profissional médico a ser contratado. Ainda me pergunto como ele conseguiu os fundos necessários para o experimento. Eu não ficaria surpreso se o financiamento não fosse inteiramente legal. Mas legal ou não, eu precisava do dinheiro e ele estava pagando. Olhando para trás, é uma decisão da qual eu me arrependo. Depois que Zimmermann obteve o dinheiro, ele o usou para comprar um terreno relativamente grande nas profundezas da selva congelada do Alasca.
Nesse pedaço de terra, Zimmermann construiu uma estrutura de concreto, de fato não muito diferente de um bunker. A única diferença era que o objetivo era conter qualquer dano potencial dentro da estrutura, ao invés de mantê-lo para fora, como ele dizia. A maior parte dessa estrutura estava enterrada sob a terra, o que fazia com que o complexo subterrâneo parecesse muito menor do que realmente era visto de fora, como era de se esperar. Havia apenas uma maneira de entrar e sair da estrutura subterrânea, e era por meio de uma escada, que levava de um pequeno e discreto edifício de concreto na superfície, ao qual me referirei a partir de agora como prédio de entrada, para conveniência, até a rede abaixo. Depois que todos iam para a cama à noite, a escotilha que continha a escada era selada com uma tampa de metal, muito grande e grossa. Zimmermann era muito rigoroso quanto a isso. Localizadas não muito longe do prédio de entrada, havia uma série de cabanas de madeira que serviriam como alojamentos para o pessoal contratado por Zimmermann. Comparado ao prédio de entrada na superfície, o sistema subterrâneo era enorme. No centro do complexo ficava a sala de controle. É onde todos os eletrônicos e equipamentos da instalação estavam conectados, incluindo câmeras de segurança, luzes e controles de portas. Consoles, monitores e computadores alinhavam as paredes dessa grande câmara central. É também onde a escada no prédio de entrada se conectava ao complexo subterrâneo. Conectadas à sala de controle, haviam 3 outras portas. Uma levava a uma sala menor, que servia como enfermaria, outra levava a uma sala de descanso, e a última porta levava aos corredores. Os corredores eram onde o complexo começava a parecer extremamente assustador. Eles eram dispostos em um esquema extremamente confuso, que levava a círculos e becos sem saídas. Esses corredores compunham a maior parte do complexo, e seria muito fácil se perder no labirinto se você não estivesse familiarizado com ele. Mas, se você soubesse para onde estava indo, logo se encontraria diante de um dos 3 quartos de 8 por 8 pés. Cada quarto tinha uma câmera instalada em um dos cantos, e todas essas câmeras estavam conectadas a um monitor correspondente na sala de controle. Câmeras também estavam espalhadas pelos corredores, de modo que quem estivesse assistindo ao monitor correspondente pudesse ver qualquer lugar que quisesse, quando quisesse. Portas grossas de metal estavam na entrada de cada um dos 3 quartos de 8 por 8 pés, e para abri-las era necessário digitar um código de 4 dígitos em um painel localizado perto da porta. Lembro-me de como fiquei assustado com os corredores quando cheguei ao complexo pela primeira vez. Sempre fui claustrofóbico, e aqueles corredores eram extremamente estreitos. O ruído, ou mais precisamente a falta de ruído, também era uma fonte tremenda de medo para mim naqueles corredores sombrios e estreitos. Sempre estava tão anormalmente silencioso, como se o mundo inteiro tivesse parado de se mover. Realmente, fazia você se sentir preso lá embaixo. Felizmente, eu raramente me aventurava naqueles corredores, pois era o único profissional médico na instalação e praticamente não tinha motivos para entrar neles. No início, achei tão peculiar que Zimmermann solicitasse um profissional médico como eu para um projeto como esses, mas quando tudo terminou, entendi o porquê. O propósito oficial do experimento Harbinger era testar e observar os efeitos do isolamento prolongado na mente humana. Pelo menos, isso é o que estava listado nos relatórios enviados. Mas, sem o conhecimento de todos que não participavam do projeto, excluindo os sujeitos, o verdadeiro propósito era muito mais sombrio. Como eu disse antes, Zimmermann sempre teve uma obsessão pelo oculto e pelo sobrenatural. Ele buscava provar a si mesmo para aqueles que não acreditavam nele. Ele queria provas físicas de que o sobrenatural era um fenômeno real e queria ser o primeiro a obter elas. O verdadeiro propósito do experimento Harbinger era encontrar provas de um mundo metafísico, um mundo que não podíamos ver. A ideia de fazer isso era naturalmente um pouco assustadora, mas foi o método de Zimmermann que era realmente aterrorizante. Zimmermann acreditava que poderia abrir um portal entre os mundos momentaneamente, permitindo que 3 entidades aleatórias atravessassem para o nosso mundo, e cada uma dessas entidades seria aprisionada em um dos 3 quartos. Zimmermann tinha a teoria de que qualquer entidade tentaria se agarrar à coisa viva mais próxima que tivesse a capacidade para isso. Ele queria usar essa técnica para prender o espírito em uma forma física, permitindo que ele entrasse em um ser vivo que havia sido injetado com uma mistura composta criada por Zimmermann. Em teoria, esse composto impediria a entidade de simplesmente deixar o que quer que estivesse ligado,
A única maneira de sair de um hospedeiro que havia sido injetado com o composto seria através da morte. Segundo Zimmermann, o hospedeiro teria que ser algo vivo, com uma vontade forte o suficiente para sobreviver à possessão. E há apenas uma espécie conhecida que possui a quantidade de vontade necessária para isso: os humanos. O Zimmermann também fez algo para garantir que as entidades entrassem apenas nos 3 quartos e que houvesse apenas uma entidade em cada quarto, embora eu não possa dizer exatamente o que ele fez. De fato, eu sei muito pouco sobre como Zimmermann conseguiu fazer o que ele fez. Ele gostava de manter a sua metodologia em segredo para seus colegas mais confiáveis, provavelmente devido à sua paranoia de que alguém roubaria suas ideias e levaria o crédito pelo sucesso das mesmas. Se eu soubesse qual era o verdadeiro propósito antes de me inscrever, talvez tivesse reconsiderado. Mas Zimmermann decidiu não nos contar até que estivéssemos todos reunidos em sua fortaleza. Mesmo que algum de nós quisesse sair, duvido que nos seria permitido. A equipe de segurança que Zimmermann contratou era leal a ele e ao pagamento. É improvável que ele tivesse dado a ordem de permitir que alguém saísse. Haviam 3 sujeitos diferentes incluídos no experimento, todos nativos do Alasca, e cada um foi atraído para o projeto sob a crença de que participariam de um estudo inofensivo sobre os efeitos do isolamento na mente humana, como mencionei antes. Por isso, nenhum dos sujeitos objetou quando percebeu que seria confinado a um dos 3 quartos que mencionei anteriormente. O primeiro sujeito era um jovem. Aparentemente estava desempregado e precisava desesperadamente do dinheiro oferecido por participar do estudo. A segunda era uma mulher. Ao olhar para ela, pude perceber que era uma viciada de algum tipo. O terceiro e último sujeito era um homem mais velho. Um andarilho, se eu tivesse que adivinhar. Uma coisa que todos tinham em comum era que nenhum deles tinha família ou amigos restantes. Em suma, ninguém sentiria a falta deles. E é por isso que eles foram escolhidos para o projeto. Desculpe, eu gostaria de fornecer mais informações sobre os sujeitos, mas isso foi tudo retirado da minha memória e, para começar, eu recebi poucas informações sobre os 3. O experimento não começou oficialmente até 1987, 16 anos após o seu anúncio original. Eu estava ansioso para começar, então arrumei minhas coisas e fui para o complexo assim que eu pude. Cheguei lá uma semana antes dos sujeitos terem sequer se inscrito e um mês inteiro antes do projeto começar. De maneira alguma fui o primeiro a chegar. Quando cheguei, Zimmermann, seus colegas e a equipe de segurança já estavam lá. Suponho que você poderia dizer que eu estava entre as pessoas em que Zimmermann não confiava para chegar primeiro. Todos chegaram cerca de uma semana antes do início do experimento. Havia uma rixa perceptível entre aqueles que estavam lá simplesmente pelo dinheiro, como eu, e aqueles que eram seguidores de Zimmermann. Em 15 de outubro de 1987, todos os preparativos estavam prontos. Os sujeitos haviam sido selados em seus quartos. As câmeras, luzes e alto-falantes estavam totalmente operacionais e todos os membros da equipe haviam se acomodado. O momento havia chegado para o experimento começar oficialmente. Zimmermann pediu a todos que se reunissem na sala de controle por volta das 21 horas para testemunhar o início do experimento. Ele queria que todos estivessem presentes quando provasse que todas as suas teorias estavam corretas e que ele não era apenas um louco. Ele queria que todos víssemos os frutos do seu trabalho. Quando todos finalmente se reuniram na grande sala de controle, Zimmermann se voltou para nós e simplesmente disse: "Observem." Em seguida, virou-se de costas para nós, inclinou-se em direção ao microfone que projetaria sua voz pelos 3 quartos e começou a cantar em uma língua estranha, que tenho certeza que ninguém além de Zimmermann poderia entender. Todos observamos os 3 grandes monitores na parede, esperando silenciosamente que algo acontecesse. Os sujeitos estavam todos em seus quartos, estupefatos com a cantoria de Zimmermann, olhando para os monitores com expressões confusas. Após cerca de 5 minutos, senti algo horrível. Não consigo explicar exatamente o que era, mas uma sensação terrível de medo tomou conta de mim. Foi então que o chão começou a tremer, sutilmente, e as luzes começaram a piscar. Zimmermann continuou cantando no microfone como se nada estivesse errado, enquanto os sujeitos começaram a correr por seus quartos, gritando por ajuda. De repente, o chão parou de tremer e a imagem dos monitores virou estática. O ar começou a ficar muito pesado, enquanto todos nós olhávamos para os monitores, esperando que eles recuperassem a imagem e nos mostrassem o que estava acontecendo ou o que havia acontecido naqueles 3 quartos. Por um tempo, tudo ficou em silêncio, mas então houveram gritos. Os gritos de uma mulher passando por uma dor e terror insuportáveis começaram a ecoar pelo complexo.
Gritos semelhantes de homens começaram a coincidir com os gritos aterrorizados da mulher e, juntos, misturaram-se em uma sinfonia terrível de dor e medo que batia implacavelmente em nossos ouvidos. Aqueles de nós que estavam lá pelo dinheiro começaram a trocar olhares assustados, enquanto os leais a Zimmermann pareciam completamente impassíveis. Queríamos sair e nunca mais voltar a este lugar horrível, mas todos sabíamos, no fundo, que Zimmermann nunca permitiria que isso acontecesse. Estávamos ali para a longa jornada. Não havia escapatória. Eram 22h13 quando os gritos finalmente pararam. Os monitores ainda não haviam revelado o que havia ocorrido naqueles 3 quartos. Assim que os gritos cessaram, Zimmermann se levantou e nos dispensou para a noite, acrescentando que todos estávamos proibidos de voltar ao complexo até as 10 da manhã seguinte, como se algum de nós quisesse, né? Todos nos dirigimos solenemente para fora do complexo, em direção às cabanas, e nos acomodamos para a noite. É seguro dizer que nem todos dormiram bem naquela noite, e eu não fui um deles. Na manhã seguinte, todos os funcionários chegaram ao prédio de entrada. Ficamos todos ali dentro, trocando olhares cansados e nervosos enquanto esperávamos Zimmermann chegar e abrir a escotilha que ocultava a escada. Eu podia ver o medo palpável nos olhos de algum de nós, enquanto outros não pareciam nem um pouquinho afetados pelo que aconteceu na noite anterior. Zimmermann apareceu 5 minutos após as 10, desculpando-se pelo atraso ao entrar pela porta do prédio de entrada. Ele abriu a escotilha e, sem qualquer hesitação, começou a descer a escada rumo ao abismo negro. Ele parecia quase que entusiasmado. Eu fui o primeiro a seguir a descida sombria de Zimmermann para o interior da instalação. Parecia que quanto mais eu descia, mais a escuridão me envolvia, como se estivesse tentando me engolir por inteiro. E conforme eu descia mais, eu não podia deixar de sentir que aquele lugar estava diferente, de alguma forma. Enquanto antes havia apenas os corredores e salas de concreto inquietantes, agora havia algo mais. Algo que tornava a estranheza tão real e personificada. Eu sentia que uma cena horrível e grotesca nos aguardava lá embaixo, mas continuei descendo, apesar do medo e da hesitação. Isso não era mais apenas um bunker assustador. Havia uma escuridão e malevolência no ar. Um verdadeiro mal agora habitava ali, e eu podia senti-lo. Todos nós podíamos. Finalmente, senti meu pé tocar o chão e soltei um suspiro silencioso de alívio por estar em terra firme. Quase como se fosse por sinal, as lâmpadas acenderam, banhando a sala em sua luz quente e acolhedora. Zimmermann deve ter ligado a energia, pensei. Permiti-me alguns segundos para examinar a sala de controle. Estava exatamente como a deixamos na noite passada, pelo que fiz uma oração silenciosa e agradecida. Era quase como se nada incomum tivesse acontecido. Me afastei dos meus pensamentos ao lembrar dos monitores preenchidos com a estática da noite anterior. Deixei os meus olhos lentamente se dirigirem aos monitores na parede, antecipando as cenas sombrias e temerosas que estariam neles. Minha atenção foi primeiro captada pelos monitores 1 e 3, que ainda estavam em pura estática. Seria um pequeno alívio, mas então, a imagem imóvel no monitor 2 chamou minha atenção. O quarto 2 estava totalmente imóvel, e tudo parecia completamente intocado. Não pude deixar de engasgar ao notar a única coisa diferente. A mulher jazia no centro da pequena sala de concreto, com uma expressão de medo e terror congelada em seu rosto cadavérico, enquanto ela permanecia silenciosa e sem vida, deitada de costas. A expressão de Zimmermann se tornou raivosa quando ele viu isso. Ele ordenou que o segundo monitor fosse desligado, e assim foi feito. Não perguntamos por quê. Não é como se algum de nós quisesse ver a cena terrível por mais tempo. Ele também ordenou que, se as imagens dos monitores 1 e 3 não voltassem dentro das próximas 2 horas, a equipe de segurança seria enviada para investigar os quartos. A equipe de segurança assentiu ao ouvir isso. Eles fingiram não ter medo, mas eu podia ver ele em seus olhos. O som sutil e alto do tic-tac do relógio era o único som que ecoava pela sala de controle, enquanto eu olhava para os monitores. 1h e 50 minutos haviam se passado e a estática ainda ocupava os monitores 1 e 3. Todos os outros membros da equipe estavam trabalhando, exceto eu. Isso se devia ao fato de que o projeto havia sido completamente isento de lesões até então. Então eu basicamente não tinha nada a fazer além de esperar que alguém se machucasse. Zimmermann, alguns de seus colegas e eu eram os únicos que ocupavam as salas. Eles conversavam quietamente entre si no outro lado da sala,
enquanto eu passava o meu tempo lendo e ponderando sobre a situação em que eu me encontrava. Claramente, eu havia cometido um erro ao vir aqui. O cadáver no quarto 2 era prova suficiente disso, e só Deus sabia o que nos esperava nos quartos 1 e 3. Meus pensamentos logo foram interrompidos quando a imagem do monitor 3 voltou. A imagem nítida agora exibida na tela fez os olhos de todos se arregalarem notavelmente. O que estava exibido no monitor era horrível. Uma coisa humanoide estava no centro da sala, olhando diretamente para a câmera, imóvel. Estava vestindo o macacão que o sujeito 3 havia recebido, mas claramente não era o mesmo homem que entrou na sala. O que chamou minha atenção foram seus olhos. Eram completamente pretos e 2 vezes maiores que os olhos humanos normais. Pareciam tão infinitos e frios. A sua cabeça também havia crescido junto com os olhos de uma maneira tão simétrica e perturbadora. A criatura também havia perdido todo o cabelo que tinha, e, mesmo pelo monitor, eu podia ver como sua pele estava anormalmente lisa e limpa. Aparentemente também havia crescido em altura e estatura, o que podia ser visto pelo fato de que o macacão agora estava obviamente muito pequeno para o usuário. Seus membros tinham crescido especialmente, seus braços quase pendiam até os joelhos da criatura. O que estávamos vendo não era, de forma alguma, o mesmo homem que enviamos para dentro. Medo. Medo era tudo o que eu sentia, enquanto continuava olhando para o monitor e para a coisa na sala. E meu medo parecia ser compartilhado por aqueles ao meu redor, o que me fez sentir um certo alívio. Pode parecer horrível, mas era um pouco satisfatório ver que Zimmermann e seus colegas também podiam sentir medo. Mas, ao mesmo tempo, era preocupante, pois mostrava que isso não fazia parte do plano do Zimmermann. Algo havia dado errado. Todos olhávamos para o monitor e para a coisa. Apesar do nosso medo, era quase como se estivéssemos em transe. O meu medo, já presente, começou a crescer e se espalhar rapidamente pelo meu corpo, enquanto eu me perdia nos olhos da criatura, preso em seu olhar hipnoticamente aterrorizante. Depois do que pareceu uma eternidade, consegui desviar o olhar da criatura e do monitor, e quando o fiz, senti os meus níveis de medo caírem consideravelmente. Depois de um curto período, Zimmermann ordenou que sua equipe de segurança se dirigisse à porta do sujeito 1, como ele disse que faria. A equipe de segurança saiu sem questionar, armada apenas com cacetetes e pistolas. Foquei a minha atenção em observar os homens progredirem pelos corredores em direção ao quarto do sujeito 1 pelas câmeras. Mesmo com as câmeras de não tão alta qualidade, não era difícil dizer que esses homens estavam com medo do que os aguardava. Suas cabeças estavam abaixadas enquanto caminhavam. Eles não possuíam a mesma confiança que tinham quando o projeto começou. Pareciam meninos assustados, sendo enviados para uma guerra terrível. Eventualmente, chegaram à porta. Tínhamos uma visão perfeita deles, e da porta através da câmera do corredor. Um deles disse algo pelo walkie-talkie e fez um gesto em direção à câmera. Em resposta, um dos colegas de Zimmermann abriu a porta. Os homens já estavam com suas pistolas em mãos quando o botão foi pressionado. Lentamente, a porta começou a se abrir. Todos observamos ansiosamente enquanto os homens se aproximavam da porta, armas apontadas para dentro. De repente, sem aviso, houve um grito alto. E quando algo saltou do quarto em direção aos homens, o monitor se transformou em estática. Imediatamente, pudemos ouvir gritos ecoando pelos corredores, seguidos logo depois pelo som distinto de tiros. Não podíamos fazer nada além de esperar. Depois de alguns minutos, os gritos e tiros pararam. Todos esperávamos e rezávamos, esperando que o que quer que tenha saltado sobre eles do quarto não fosse o que retornaria à sala de controle. Depois de mais alguns minutos, 3 dos homens voltaram, carregando consigo o cadáver do quarto. Eles tinham cortes enormes cobrindo seu peito e seu rosto estava dilacerado. Você não poderia nem dizer quem ele era, ou até mesmo se ele era humano. Eu estava acostumado com a carnificina, sendo médico e tudo, então eu me senti relativamente impassível diante da massa de carne desfigurada e ensanguentada que carregavam consigo. Mas muitos dos outros ficaram pálidos e vomitaram. A equipe de segurança toda exibia expressões sem emoção e olhos cheios de terror. Um dos homens finalmente olhou para nós. Ele nos encarou por um tempo com aqueles olhos arregalados. Está morto. Ele finalmente conseguiu murmurar com uma voz tremida e assustada. Algumas horas se passaram. O homem morto se chamava Frank. Ele foi enterrado do lado de fora, no gelado solo do Alasca. 2 dos homens estavam ilesos, pelo menos fisicamente. O terceiro estava vivo, mas apenas por pouco tempo. Seu corpo estava coberto de cortes ensanguentados, e um de seus olhos tinha sido arrancado. Eu consegui estabilizá-lo, mas por pouquíssimo tempo.
Os outros 2 homens explicaram vagamente o que aconteceu. Aparentemente, o sujeito 1 saltou em cima de Frank depois que a porta se abriu. Só que não era realmente mais o sujeito 1. Segundo eles, tinha um rosto horrendamente contorcido e garras longas e afiadas. Eles dizem ter atirado nele mais de 12 de vezes antes que ele caísse morto. E então, descarregaram outra dúzia de balas nele apenas para ter certeza de que ele realmente não levantaria. Só depois da certeza da sua morte é que eles voltaram. Depois de cuidar do homem ferido, fui investigar os monitores. Por mais medo que tivesse de ver o que esses monitores poderiam mostrar, eu precisava olhar. O sujeito 3 era o único que restava agora, e eu precisava ver se a criatura ainda estava em seu quarto. Parecia mais uma cela do que um quarto comum nesse ponto, o que provavelmente era uma coisa boa. As câmeras mostravam que o quarto do sujeito 1 e o corredor do lado de fora ainda exibiam uma tela cheia de estática. Ninguém foi enviado para consertá-las ou investigá-las. Só podíamos esperar que o sujeito 1 estivesse realmente morto. A imagem do monitor 3 era exatamente a mesma que eu havia deixado. O sujeito 3 ainda estava olhando diretamente para a câmera. Ele estava na mesma posição, e se não fosse pelo pequeno ventilador no canto do quarto, eu pensaria que estava olhando para uma imagem parada. De certa forma, senti um alívio ao ver isso. Alívio de que ele ainda estava em seu quarto e que não tinha escapado enquanto ninguém estava olhando. Depois que tudo se acalmou, notei algo especialmente incomum. Havia um som estranho emanando de algum lugar. A princípio, mal era perceptível. A única razão pela qual eu ouvi foi por causa de quão extremamente silencioso estava na enfermaria. Mas à medida que o tempo passava, ele começou a aumentar, lentamente em volume. Depois de cerca de 1 hora, era alto o suficiente para que todos pudessem ouvi-lo também. E depois de mais algumas horas, seu volume tinha aumentado tanto que pudemos identificar o que era o ruído. Era uma música. Um dos membros da equipe identificou como Living in the Sunlight do Tiny Tim. Aparentemente, seu pai adorava essa música e a ouvia com frequência. A música parecia estar em um loop e continuava se repetindo. Embora pudéssemos identificar o ruído, ainda éramos incapazes de identificar sua origem. Sabíamos que não vinha dos alto-falantes porque havíamos o desligado. Parecia estar saindo das próprias paredes. Mais tempo passou enquanto todos nós começamos a ficar cada vez mais agitados com a música. Passei a maior parte do tempo na enfermaria cuidando de Frank ou na sala de controle. O medo pairava no ar e a presença de uma escuridão e mal eram inconfundíveis. Era sem dúvida a fonte daquilo. O sujeito 3 ainda não havia se movido. Ele manteve o seu olhar fixo e sem piscar na câmera o tempo todo. Sempre parecia que ele estava olhando diretamente para mim, não importa onde eu estava na sala. Acredito que esse efeito também foi sentido pelos outros devido ao fato de parecerem se mover pela sala muito e aparentemente sem motivo. Depois de algumas horas, a música estava tão alta que as pessoas quase precisavam gritar para se comunicar. Estávamos tentando encontrar sua fonte para desligar a música, mas em vão. A fonte era completamente irreconhecível. E isso adicionou um nível de irritação extrema ao nosso medo já muito presente. Era por volta das 8h30 quando o próprio chão começou a tremer novamente, assim como tinha feito na noite anterior. O pânico começou a se espalhar entre eu e os meus colegas de trabalho, enquanto o tremor aumentava. Durante isso, tive o súbito sentimento instintivo de olhar para o monitor do sujeito 3. Ele tinha sumido. Quase como se fosse um sinal, a energia acabou, e felizmente a música também. Desde que a equipe de segurança voltou, o pânico vinha crescendo lentamente entre a equipe, e Zimmerman estava impotente para detê-lo. Quando as luzes se apagaram, as projeções calmas que todos tentavam manter nos deixaram, e o medo em todos os nossos corações assumiu o controle. As luzes de emergência ligaram pouco depois que a energia acabou, pelo que agradeci silenciosamente. As luzes eram fracas, mas ainda me permitiam ver bastante. Um pânico total nos dominou, quando muitos dos meus colegas de equipe começaram a gritar e a correr para a escada, na tentativa de escapar. Mas muitos estavam tentando usá-la ao mesmo tempo, e ninguém conseguia ir muito longe na escada sem que alguém o puxasse para o chão e tomasse o seu lugar. Zimmerman estava gritando para que todos se acalmassem, mas sua personalidade dominadora e intimidadora não teve efeito ali. Suas exigências caíram em ouvidos surdos. Era um caos total. Não demorou muito para que as pessoas começassem realmente a se machucar em suas tentativas desesperadas de subir aquela escada e sair desse lugar. E eu podia só ficar contra a parede e esperar a minha oportunidade de subir a escada.
Todos os gritos foram logo silenciados quando o familiar zumbido daquela música inquietante começou a aumentar de volume novamente, só que muito mais rápido dessa vez. E dessa vez ficou claro que o ruído vinha diretamente dos corredores labirínticos. A música rapidamente ficou mais alta do que nunca, o que fez muitos de nós taparmos os ouvidos com as mãos na tentativa de silenciar o barulho. E então, de repente, a música simplesmente parou por completo. Silêncio. Isso foi tudo que encheu a sala, enquanto todos nós olhávamos para a porta de metal grossa, esperando o que quer que fosse que estava por vir. Pareceu que eras tinham se passado, mas na realidade provavelmente foram apenas segundos antes que o silêncio fosse quebrado. A porta subitamente se abriu violentamente e a música começou novamente, mais alta do que nunca. A súbita intensidade e volume disso fez muitos de nós recuarem, caindo no chão e agarrando os ouvidos na tentativa de bloquear o barulho. Eu olhei para cima por apenas 1 segundo, e na entrada estava uma figura alta e de pele lisa, com membros longos e olhos tão escuros e malevolentes que podiam ser claramente vistos na iluminação fraca. Depois de recuperar o equilíbrio, olhei para cima novamente na direção da criatura, justo a tempo de vê-la pegar e rasgar Zimmermann ao meio em um movimento fluido, banhando a sala e todos nela com seu sangue, intestino e órgãos. Eu não era estranho ao gore, mas ver aquilo foi demais para eu suportar. Imediatamente me curvei e vomitei no chão frio de cimento. Aquela escada é minha única esperança de sobrevivência, pensei comigo mesmo, enquanto me forçava a ficar de pé. E à medida que meus olhos se erguiam junto com o resto de mim, pude ver a criatura rasgando e dilacerando as pessoas, enquanto elas se espalhavam na tentativa de escapar dela. Ela estava distraída, e por mais terrível que parecesse, essa era a minha única chance de subir aquela escada. Forcei minhas pernas a se moverem em direção a ela, tentando ignorar os gritos aterrorizados dos meus colegas de equipe e a música insuportavelmente alta. Eu podia ouvir tiros coincidindo com os gritos e os terríveis sons de carne sendo rasgada em algum lugar da confusão de barulhos. Estendi as mãos para frente e senti um imenso alívio quando meus dedos tocaram os degraus de metal da escada. Agarrei-os e comecei a subir o mais rápido que pude, mesmo no meu estado desorientado, rezando para que aquele monstro não me visse, puxando-me de volta para o massacre. Sentia que a qualquer momento, uma das mãos lisas dele envolveria meus tornozelos e me puxaria para a morte. Mas eventualmente cheguei ao topo. Não havia dúvida em minha mente. Eu precisava fechar a escotilha e selar aquele ser lá embaixo, mesmo que isso significasse morte certa para os meus colegas. Eu não podia permitir que aquela coisa escapasse. Segurei a tampa de metal espessa e comecei a empurrar com todas as minhas forças na tentativa de selar o complexo subterrâneo. Apesar de densa e resistente, a tampa foi surpreendentemente fácil de mover e não exigiu muito esforço para cobrir completamente a escotilha, mesmo no meu estado enfraquecido. Em questão de segundos, a escotilha estava totalmente coberta pela densa tampa de metal. Desabei de lado e comecei a vomitar novamente à medida que o cansaço me dominava. E enquanto eu estava lá deitado, percebi algo além da minha respiração ofegante. A única coisa que eu conseguia ouvir era o eco daquela música distante lá embaixo. Senti como se fosse perder mais da minha sanidade se continuasse deitado ali ouvindo aquela música. Então, mais uma vez, me forcei a ficar de pé e comecei a caminhar na direção do chalé de madeira, onde havia ficado na noite anterior. Era onde eu tinha deixado a minha bagagem e também onde havia deixado as chaves do meu carro. Após o maldito experimento, eu sobrevivi como o único dos 15 membros da equipe. Nunca retornei ao lugar terrível onde tudo aconteceu e não pretendo fazê-lo. O projeto era extremamente secreto e Zimmermann era o único que conhecia todos os detalhes. Até onde sei, ninguém mais está ciente do meu envolvimento, além de mim. Na verdade, muito provavelmente eu sou o único que sabe o que foi verdadeiramente o experimento Harbinger. Você provavelmente deve estar se perguntando por que eu contei tudo isso a você, algo que você não deveria saber. Talvez espere que eu dê um sermão sobre não mexer com coisas que não entendemos ou algo do tipo. Espero que não, pois não tenho discurso para fazer e nem lição para ensinar. Hoje cedo comecei a ouvir um ruído. Quase imediatamente reconheci como uma música assustadora e familiar. Nem tentei rastrear a fonte, sabia que seria inútil. Conforme o dia avançou, o volume da música aumentou. Agora está tão alta que consigo distinguir claramente a letra. Não consigo escapar da voz de Tiny Tim. Ela me seguiu por onde quer que eu tenha ido. O sujeito 3 está vindo atrás de mim, e eu sei que o meu tempo nesse mundo é extremamente limitado agora. Acho que eu queria apenas contar a história do experimento Harbinger antes que ela se perdesse para sempre. Espero que você extraia alguma lição do que eu contei, mas creio que ambos sabemos que você não vai. Sejamos honestos. Você não acredita em nenhuma palavra do que eu acabei de contar, e eu não te culpo.
Eu não acreditaria em mim se eu fosse você. Pra você, isso não passa de uma maneira de buscar emoções baratas. Provavelmente estava navegando sem rumo na internet quando clicou em um link e se viu aqui, onde quer que esteja, lendo essa história. E pra ser sincero, não me importa se você acredita em mim ou não. Mesmo que acredite, provavelmente não vai impedi-lo de tentar descobrir a verdade por trás de uma escuridão que poucos de nós já vimos. Certamente não impediu Zimmermann. Se quiser uma lição, veja o que aconteceu com ele quando foi em busca da verdade. Rogo para que nenhum de vocês descubra essa verdade. Rogo para que nenhum de vocês tenha que ver o mal que eu vi. Espero que todos vivam na ignorância do que jaz além do véu, do que podemos compreender. Está aqui agora. Eu posso sentir os seus olhos pretos queimando sobre mim, como eu senti todos aqueles anos atrás. Eu sou tão culpado quanto Zimmermann pelo monstro que agora está livre a vagar pelo mundo. Mesmo que eu não tenha sido quem o criou. Me perdoem. Por favor, me perdoem. Eu amo creepypasta de experimento, mas eu não gostei muito dessa. Acho que justamente por o cara não saber direito o que aconteceu, né? Eu queria que pudesse colocar música aqui pra colocar Living in the Sunlight do Tiny Tim, mas não pode por causa de direito autoral. Vocês provavelmente conhecem essa música porque ela é muito viral lá no TikTok. Mas se vocês não conhecem, pesquisem no YouTube. Eu coloquei uma música substituta que não tem direito autoral. E eu vou dar pra essa creepypasta também 3,5 de 5. E vamos pra próxima. Eu te odeio. Eu tinha adorado o nome dessa até eu ver que é uma creepypasta sobre o Mario. E eu não vou contar aqui porque eu tenho trauma. E nem faz sentido eu contar essas de jogo porque elas precisam de imagem. Mas tem ela inteira em português no site Creepypasta Brasil. E a próxima, que se chama misfortune.gb, também é um mod de jogo. Então eu não vou contar aqui e já vou pular essas duas e passar pra próxima. Esse homem. Essa creepypasta vocês provavelmente conhecem, daquela foto lá, Você Já Sonhou com Esse Homem? Enfim, ela é muito famosa e eu vou ler a parte textual para vocês para dar uma contextualizada nessa história. Ela está inteira disponível no site creepypastabr.fandom.com e se vocês procurarem Você Já Sonhou com Esse Homem no Google, vocês vão encontrar a imagem. Então vamos lá para a parte de texto dessa creepypasta. Em janeiro de 2006, em Nova York, a paciente de um psiquiatra conhecido desenha o rosto de um homem que tem aparecido repetidamente em seus sonhos. Em mais de uma ocasião, esse homem deu conselhos sobre sua vida privada. A mulher jura que nunca encontrou esse homem na vida real. Esse retrato é deixado esquecido na mesa do psiquiatra por alguns dias, até que outro paciente reconhece o rosto e diz que o homem o visita frequentemente em seus sonhos. Ele também afirma nunca ter visto esse homem em sua vida desperta. O psiquiatra decide enviar o retrato para alguns de seus colegas que tratam de pacientes com sonhos recorrentes. Em poucos meses, 4 homens reconhecem o homem como uma presença frequente em seus próprios sonhos. Todos os pacientes se referem a ele como este homem. Desde janeiro de 2006 até hoje, pelo menos 2.000 pessoas afirmaram ter visto esse homem em seus sonhos, em muitas cidades ao redor do mundo, como Los Angeles, Berlim, São Paulo, Teherã, Pequim, Roma, Barcelona, Estocolmo, Paris, Nova Delhi, Moscou, entre outras. Até o momento, não há nenhuma relação ou traço comum identificado entre as pessoas que sonharam em ver este homem. Além disso, nenhum homem vivo foi reconhecido como se semelhante ao homem do retrato por aqueles que o viram em seus sonhos. Eu gosto muito dessa creepypasta, eu acho ela muito interessante. Quando ela viralizou, eu fiquei morrendo de medo de sonhar com esse homem, então por isso eu vou dar 5 de 5 e vamos para a próxima. A Boca de Deus. Eu não encontrei também o autor original e nem onde foi publicada essa história. Seu nome original é God's Mouth e ela está disponível no site creepypasta.fandom.com e, como sempre, eu vou ler ela aqui traduzida e adaptada para vocês. Então, vamos lá. Eu bufava e resmungava baixinho enquanto encarava a boca de Deus. Sentia-me como o lobo mau, pronto para interromper os 3 inocentes porquinhos enquanto eles rapidamente fortificavam suas casinhas improvisadas. Sorri com esse pensamento, então virei a cabeça para procurar Margaret. Ela estava a alguns passos abaixo da colina, perto da entrada da caverna,
segurando uma vara de caminhada perto dos seus seios pequenos. Vamos logo, chamei ela. Virei-me de volta para a caverna, ainda sorrindo. Uma placa antiga e apodrecida do lado de fora dizia: Caverna da Boca de Deus, proibida a entrada. Que clichê cansativo. Margaret finalmente chegou à entrada e ficou ao meu lado, quase dobrada e sem fôlego. Olhei para baixo e sorri. Olha só, eu ri. Boca de Deus. Fico imaginando onde que está o ânus de Jesus. Ri para mim mesmo. Margaret estava menos divertida. Me dá logo a sua garrafa d'água, ela disse, exasperada. A garrafa encontrou seus lábios e, por um momento, senti uma paz, de alguma forma, assistindo ela beber. Na verdade, eu retiro o comentário de paz. Eu quero dizer, o comentário sobre paz. Foi mais uma sensação difícil de definir ou nomear, mas eu poderia me contentar com um sentimento de contentamento agradável. Contentamento parecia uma daquelas palavras que se manifestavam quando as palavras humanas naturais pareciam falhar. Novamente, um clichê completo. Mas foi bom sentir uma espécie de felicidade estranha e misturada por uma vez. Suspirei e liguei minha lanterna, apontando-a para a caverna. Escuridão. Boca de Deus. Parecia o oposto de um Espírito Santo. Me virei novamente para Margaret. Pronta? Perguntei. Ela finalmente estava de pé. Ela assentiu com a cabeça. Eu bati amigavelmente em suas costas e entramos na Boca de Deus. O interior não era muito diferente da prévia que eu tinha vislumbrado do lado de fora com a minha lanterna. Escura, sombria e infinitamente negra. Parecia se estender para sempre. Não importava como eu posicionasse a minha lanterna. E o terreno rochoso estava úmido e imponente. A última luz natural desapareceu lentamente atrás de Margaret, e enquanto avançávamos cada vez mais para dentro. Era estranho como o mundo ao meu redor agora parecia suave e envolvente. Apesar das estalactites, estalagmites e outras formações rochosas serem tão pontiagudas. Parecia que mesmo entre os dentes pontiagudos de Deus, eu poderia deitar e descansar ali para sempre. Era confortável. Parece que Margaret não concordava. Ela tremia desconfortavelmente sobre o meu braço. Levantei as sobrancelhas. Precisa do seu casaco? Perguntei. Tentei olhar para ela e fazer a comunicação não verbal o mais explícita possível, até perceber que estávamos perdidos na escuridão tinta da boca. Mordi o lábio e esperei, mas ela não respondeu. E por alguns minutos caminhamos em silêncio. Então ela parou e ficou imóvel. Eu parei também. Por que a gente está aqui mesmo? Ela disse. Parecia irritada. Dei de ombros, mais para me acalmar do que para ela, e coloquei a minha lanterna sobre o meu rosto. Sombras recortadas obscureciam metade dela, e a outra metade iluminada em uma máscara lamentável. Assustador, eu gritei rindo. Ela não se mexeu. Suspirei. Eu pensei que você queria vir, eu disse. Notei como a minha voz ecoava nas paredes da caverna em qualquer volume. Quer dizer, comecei novamente coçando o queixo. Você disse que queria ver um pouco da natureza nas nossas férias, e você parecia impressionada quando eu te contei sobre as minhas visitas na caverna de Mammoth, alguns anos atrás. Então, a minha voz se perdeu. Ainda podia sentir sua irritação. Não, ela disse. Franzi a testa. Não você que quis vir aqui. Eu queria ir para uma praia ou algo assim, mas não uma caverna. Uma caverna, Nathan. Ela agora parecia mais o lobo mau. Eu sei que você tem essa estranha obsessão por espeleologia ou algo assim, mas eu realmente não quero ser arrastada para isso. Não me leva a mal, eu adoraria fazer uma viagem e respirar ar puro. Mas isso... Eu pude ouvir seus braços gesticulando no ar espesso. Isso é ar de caverna, não ar fresco. Esse ar tá praticamente fermentado. Além disso, não é ilegal. A gente pode, por favor, sair daqui? Ficamos ali parados. O único som que se ouvia era a eletricidade no ar sendo sufocada pela atmosfera úmida. Finalmente comecei a andar. Não ouvi Margaret me seguir, mas continuei avançando. Então... Nathan, ela disse. Para, por favor, para. Então eu parei. Desculpa, ela disse. Eu podia ouvir ela se aproximando de mim. Eu tô cansada e eu não tô acostumada a correr e escalar por aí. Eu tô muito cansada. Tudo bem, eu disse. E ela apertou meu braço. De verdade, tá tudo bem. Eu balancei a cabeça. Qual é o caminho para sair daqui? Eu não lembro. Eu senti a Margaret fazer uma pausa física. Nenhum de nós lembrava.
De alguma forma, na confusão da nossa discussão, eu tinha esquecido para qual direção estávamos nos movendo. Idiota, eu pensei comigo mesmo. Eu devia ter trazido uma corda ou algo assim para seguir desde a entrada. Eu tinha que agir, então, sem pensar muito, eu virei 180 graus e disse: é por aqui. Caminhamos por horas. Meus pés estavam cansados e doloridos e eu podia ouvir os gemidos da Margaret atrás de mim. Ela segurava a minha mão com firmeza e eu me sentia terrível. Era minha culpa. Então eu congelei. Ei, ei, eu disse. Estenda sua mão, sinta essa rocha. Eu podia ouvir a palma nua de Margaret pressionada contra a pedra. Não tá, anormalmente quente? Eu disse. Ela não disse nada. Comecei a trabalhar ao longo da parede, sentindo-a enquanto avançava, iluminando a frente com a lanterna. De repente, senti uma dor aguda na cabeça, enquanto o teto da boca de Deus encontrou o meu couro cabeludo. Ai, merda! Eu gritei. Nathan, você tá bem? A Margaret perguntou. Ela parecia à beira do pânico agora. Eu tô bem, eu disse. Por favor, se acalma, a gente vai sair daqui já já, eu prometo. Comecei novamente, apontando minha lanterna agora para cima, para ver o teto acima de mim. Parecia estar ficando mais estreito, e isso era estranho. Margaret, querida, escuta, eu disse entre dentes cerrados. Eu acho que a gente precisa voltar. A Margaret suspirou ao meu lado. Novamente, caminhamos por um bom tempo. Mantive a minha lanterna apontada para cima dessa vez. Certamente, o espaço na caverna parecia ficar cada vez menor. Se houvesse alguma luz residual na boca de Deus além da minha lanterna, tenho certeza de que a Margaret teria visto o branco dos meus olhos, espelhados pelo pânico. Estávamos completamente perdidos. Soltei a mão de Margaret e comecei a sentir freneticamente o caminho ao longo das paredes. Não, Nathan! Eu ouvi ela gritar. Continuei. Precisávamos sair. Se estávamos perdidos, ninguém poderia nos encontrar. Continuei sentindo ao longo da parede até que abruptamente encontrei um canto. Merda! Eu disse em voz alta. Margaret, parece que é um beco sem saída! Eu gritei sobre o calcanhar. Margaret! Nenhuma resposta. Droga. Comecei a repetir meu processo novamente, quase correndo enquanto sentia a parede passar pelos meus dedos. Rochas frias, úmidas e lanças pontiagudas. De repente me vi em um canto novamente. Merda, merda, merda! Eu gritei. Margaret! Estava gritando o nome dela agora. No canto da entrada da caverna, onde fui impedido tantas vezes antes, ouvi um barulho. Parecia um ruído abafado de uma televisão. Pressionei minha orelha contra a rocha. Parecia estar ficando mais quente agora. Ouvi os sons fracos de Margaret do outro lado da rocha. Ela estava gritando. Não, 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 eu disse. Não, 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 não. Comecei a correr desajeitadamente pelas paredes ao meu redor. Com a realização iminente, veio uma onda de horror puro. Não havia entrada. Não havia saída. Apenas esses 4 cantos e eu. Eu podia sentir o sangue começar a escorrer do corte que conseguia ao bater meu corpo nas paredes da caverna. Elas estavam se fechando sobre mim. Estavam se aproximando para o golpe final, e em breve estariam pressionando o meu crânio e esmagando a minha caixa torácica. Sentei ali por horas esperando a morte. A minha lanterna estava ficando fraca e piscava. Finalmente senti o toque suave dessas paredes rochosas pressionarem pelas minhas costas. Comecei a chorar enquanto me deitava no chão. Deixei minha lanterna rolar pelos pequenos montes de pedra. Enquanto eu permanecia deitada em silêncio, lágrimas escorriam pelo meu rosto. E então eu me virei e olhei para ela. Seus últimos raios de luz desvanecendo-se apontavam para algo não muito longe do meu rosto. Apertei os olhos na escuridão. Meus olhos se arregalaram e senti as lágrimas caírem ainda mais intensamente do meu rosto. As rochas estavam perfurando a minha pele agora, e o sangue escorria de todos os lados. Ali, na última luz da minha lanterna, estava a entrada. A luz focava em uma mão, cujas unhas estavam pintadas de vermelho. Eu gritei de agonia enquanto assistia a boca de Deus mastigar sua refeição mais recente. Eita! Deus mastigando as pessoas numa caverna. Será que elas vão pro céu ou pro inferno depois disso? Gostei. Vou dar 5 pra essa. Achei interessante. E este foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Espero que vocês tenham gostado.
Eu recebi um e-mail falando pra nem comentar sobre as creepypastas de jogo, mas eu quero comentar pelo menos sobre a existência delas, porque vamos supor que você abre o iceberg das creepypastas e aí você vai ler lá uns nomes e aí você vai pensar, nossa, mas ela não comentou sobre isso no podcast? Então, pra não deixar passar em branco, eu comento sobre a existência delas, mas eu não vou mais comentar sobre elas. Martelo batido, não falo mais sobre creepypasta de jogo, apenas o fato de que elas existem e que elas estão no iceberg. Sugestões, críticas, biscoitos, gigiog@gmail.com. Lembrando, siga no Instagram, @otornodanoite.mp3. E um beijo, eu vejo vocês na próxima.